Olá pessoal, meu nome é Flávia, retomando a última aula de Direito Tributário aqui do projeto Direto ao Ponto. Hoje iremos abordar o princípio da anterioridade e a jurisprudência do STF. Pessoal, de acordo com o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, é vedado aos entes federados cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada uma lei que instituiu ou majorou o tributo, anterioridade anual e também antes de decorridos 90 dias da publicação dessa lei. Isso aí é a noventena, a anterioridade nonagesimal. Pessoal, o princípio da anterioridade, seja anual ou a nonagesimal, tem como escopo, tem como objetivo garantir a segurança jurídica e uma previsibilidade aos contribuintes, que devem ter condições de provisionar quanto gastarão com determinado tributo, qual será a sua carga tributária em determinado ano. Tal como o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, ele também vem sendo muito discutido na jurisprudência. Então, por diversas vezes, contribuintes ingressam com demandas perante o Poder Judiciário, questionando se determinado caso concreto, a anterioridade, seja anual, seja a nonagesimal, se ela foi observada. Isso porque, pessoal, de acordo com a Constituição, com o artigo aqui lido por mim, a lei que majora ou institui tributo, ela deve observar a noventena. Mas e se não for uma lei, for um decreto? Ou então, se essa lei ou esse decreto não expressamente aumentou o tributo, mas apenas revogou um benefício fiscal, ou então diminuiu ali a concessão desse benefício, propiciando uma majoração indireta do tributo, haveria ou não a incidência do princípio da anterioridade. Pessoal, o STF já pôde se manifestar sobre esse tema em algumas oportunidades e até então o entendimento majoritário é de que aplica-se sim o princípio da anterioridade, seja a anual ou nonagesimal, a depender da espécie tributária discutida, quando há uma majoração indireta do tributo. Vou trazer aqui alguns exemplos e depois, caso vocês queiram consultar, é possível aprofundar por meio da leitura do inteiro teor destes acórdãos. Primeiro exemplo que eu vou trazer é o tema 1247 da repercussão geral. Nesse tema, o STF decidiu o seguinte: as modificações promovidas por determinados decretos do caso concreto, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição PIS e COFINS sobre a importação de combustíveis, implicam verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, que é a anterioridade que se aplica às contribuições do PIS e da COFINS. Além deste julgado, tem-se também a ADI 5277, em que o STF decide que a majoração da contribuição, mais uma vez, do PIS e da COFINS, por meio de decreto autorizado, ou seja, houve uma lei que autorizou, e aí a gente aborda muito esse tema na última aula, uma lei que autorizou que determinada alteração de alíquota fosse por meio de decreto, ela se submete à anterioridade nonagesimal. E mais uma vez aí, um terceiro julgado do STF é o recurso extraordinário 10.53254. Nele foi decidido que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais. O que acontece nesses casos? Algumas vezes não se tem uma majoração direta do tributo, ou seja, uma lei que passa a prever que uma alíquota que era de 5% será de 8%, porque nesses casos é muito fácil ver a aplicação do princípio da anterioridade. Algumas vezes há uma lei ou um decreto que minora um benefício fiscal ou então que revoga o benefício fiscal. E como consequência lógica, o que se tem é o aumento da carga tributária. Então vamos trazer aqui um exemplo. Determinado contribuinte de um setor específico da economia pagava um tributo sobre a alíquota de 2% com base num benefício fiscal de redução de alíquota. Então vamos supor que a alíquota geral é de 4% e para esse contribuinte, em razão desse benefício, a alíquota era somente de 2%. Houve então uma lei ou um decreto que diminuiu este benefício fiscal, ou seja, continuou concedendo ao contribuinte um benefício de redução de alíquota, mas em vez de ser de 2%,
essa alíquota especial passou a ser de 3, ou seja, ainda é um benefício, porque a regra geral é de 4, mas esse contribuinte, por óbvio, teve ali que arcar com um tributo um percentual maior que devido, porque antes era 2%. Nessa hipótese, como dito, não há uma majoração direta, mas há um aumento indireto da carga tributária e, por isso, deve sim ser aplicado o princípio da anterioridade, seja em seu viés anual, seja no seu viés nonagesimal. E aí, para encerrar, pessoal, eu queria trazer aqui duas hipóteses em que o entendimento da majoração direta não se aplica, inclusive já foi julgado pelo STF, mas porque o Supremo entende que não se tem, nessas hipóteses, uma efetiva majoração indireta. Ou seja, não é que não há, nestes casos, a aplicação do entendimento de que a anterioridade se aplica a majorações indiretas. Se tem, é que o STF não reconhece a existência de uma majoração indireta nessas hipóteses. Primeira hipótese que eu vou trazer é o tema 382 da repercussão geral do STF, em que o Supremo consignou que a postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, que é uma espécie de benefício fiscal, por não representar aumento de tributo, não se sujeita à anterioridade. Vejam que nesse caso é uma postergação. O benefício, ele não foi revogado, diminuído, ele foi somente postergado. Sendo assim, não se tem efetivamente uma majoração indireta e por isso não há necessidade de observância à anterioridade. E para encerrar, o segundo exemplo é que o entendimento não se aplica, já é um entendimento batido, mas eu falo aqui para até refrescar a memória de vocês, súmula vinculante 50 do STF. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Pessoal, encerro por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tratarei de mais um princípio na próxima aula, ainda sob o enfoque da jurisprudência do STF, e depois aprofundamos aí nos demais temas. Espero que gostem, me coloco sempre à disposição para eventuais dúvidas e até a próxima!